Olá, tudo bem com vocês? Iniciaremos mais um vídeo. Nesse vídeo iremos tratar de instrumentos de medição para trabalhos em eletricidade. Nesse vídeo iremos tratar de 3 instrumentos: multímetro, alicate de amperímetro e caneta detetora de tensão. Um instrumento mede uma grandeza e em elétrica, para esse treinamento, a gente considera 4: tensão, corrente, potência e resistência. Já imaginou levar na caixa de ferramenta mais 4 instrumentos de medição? Calma, sem estresse. A tecnologia avançou e podemos reduzir para 2 ou até um instrumento, o multímetro ou alicate de amperímetro. Tem alguns alicates de amperímetros que substituem os multímetros por completo. Um dos principais fenômenos que podem ocorrer durante uma medição e devemos proteger o usuário do instrumento é o transiente, que é um surto de energia de valores muito altos em um intervalo de tempo muito pequeno. Pode ser externa à sua instalação, normalmente por descarga atmosférica. Pode ser interna à sua instalação, por chaveamento eletrônico, operação de disjuntores, operação de motores e outros. Voltamos a falar das CAT. A CAT 1, os instrumentos destinados a medições de baixa tensão e usados em circuitos isolados da rede elétrica. Esse instrumento não pode ser usado para medir tomadas em sua residência, sendo mais usado em eletrônica, TV, radiotransmissão e recepção. CAT 2, usados para medição em eletrodomésticos de uso geral e tomadas, que estão a mais de 10 metros da CAT 3 e 20 metros da CAT 4. CAT 3, instrumentos para uso em medições de tomadas residenciais e comerciais, iluminação e nos circuitos de distribuição destes ambientes, e medições trifásicas em equipamentos fixos, motor, por exemplo. CAT 4 é o maior nível de segurança para uso em nível primário de alimentação, painéis de distribuição, instalações subterrâneas e instalações externas ao tempo. Apresentamos agora uma tabela com os níveis de transiente suportados por cada classe. Ilustração do local de uso dos instrumentos de medidas conforme sua classe. Exemplo da localização da designação CAT e nível de surto suportado. Simbologia com 2 quadrados, um dentro do outro, significa que o instrumento tem dupla isolação entre o circuito de medição e a mão do eletricista, mas se as organizações e procedimentos exigem o uso de luva, cumpra-se o procedimento. Contas de prova esta ilustre e desprezada. Ela também tem dupla isolação e CAT, que não deve ser inferior à do instrumento em que for utilizada. Outra advertência de segurança: nunca construa o mesmo conserte, e sim substitua por uma com dupla isolação, mesma CAT e do mesmo fabricante do instrumento. Caneta detetora de tensão, sem contato. Só monitora a presença de tensão e não a intensidade, o valor, que deve ser confirmado com o multímetro ou alicate de amperímetro na escala de tensão. Regras básicas de segurança para qualquer medição que se for executar. Pause o vídeo para poder ler e entender. Apresentamos uma sugestão de checklist para instrumentos de medição, que deverá ser executada antes de utilizar o instrumento. Pause o vídeo para analisar o checklist.
Vamos falar um pouco sobre erros em medições. Erro de paralaxe é relacionado a instrumentos analógicos ou de ponteiros, onde a posição do observador pode produzir erro para mais ou para menos. A solução foi a adoção de espelho abaixo da escala e atrás do ponteiro para refletir sua posição correta. Mas recomendamos que o observador se coloque de frente para o ponteiro na altura dos olhos. Erro de zero. Antes de efetuar a medição, temos que verificar se há necessidade de zerar, ou seja, para analógico, devemos colocar o ponteiro no zero mecanicamente, através de um botão ou uma chave de fenda. Observar que em analógicos o zero da escala de resistência é à direita e para as demais medições o zero é à esquerda. Sendo assim, teremos dois locais distintos para efetuar o zeramento. Nos instrumentos digitais, temos um botão que, girado ou pressionado, efetua o zeramento. Erro de escala. Pode ser produzido de duas formas. Ao selecionarmos uma escala, exemplo, corrente, vamos medir tensão. Ao selecionarmos um fundo de escala, por exemplo, de 0 a 120 volts CA, e vamos medir 220 volts CA. Na atualidade, alguns multímetros ou mesmo alicate amperímetro já dispõem de proteção contra esses erros, que evita a queima do instrumento. Ainda falando sobre falhas na utilização. Quando utilizamos um alicate amperímetro na medição de corrente, a pinça não fecha totalmente. Isso pode introduzir um erro na medição se não for percebido. Falhas na utilização. Instrumentos que utilizam pilhas ou baterias, as mesmas devem estar com a sua carga completa, para não introduzir erro. Atualmente, alguns instrumentos não ligam com o nível baixo e solicitam que sejam recarregados. Partes de um multímetro digital. Você sabia que os instrumentos digitais possuem um botão chamado Hold que congela a última leitura? Muito útil quando, para fazer a leitura, não conseguimos ver o display. Partes de um multímetro analógico. No vídeo, podemos ver os dois pontos em amarelo. O mais à direita é o quinal para zerar a escala de resistência, e o menor, no centro, é para zerar com a chave de fenda as outras escalas de medição. Veja a indicação da posição de zero das escalas em um multímetro analógico. À esquerda, tensão, corrente e outras. À direita, resistência. Como medir tensão CA? Não esqueça de estar com todos os EPIs necessários. Leia e entenda o procedimento da tarefa. Selecionar tensão alternada. Observar se está zerado. Colocar as pontas de prova onde for efetuar as medições. Medição de corrente contínua com multímetro. A medição de corrente deve ser feita colocando o instrumento em série no circuito que se deseja medir. Temos que desligar o circuito, desenergizar, abrir a série e colocar o instrumento, energizar e ligar para circular a corrente. Usando o alicate amperímetro para medir corrente CA, a construção do alicate amperímetro segue o mesmo princípio do transformador de corrente.
Na imagem temos a pinça do alicate, à direita da pinça temos uma bobina, que é o secundário, e nos terminais temos um visor ou display. O fio ou cabo em amarelo passando por dentro da pinça funciona como primário. Localização da impressão da CAT no instrumento da imagem. Para aparelho de medição com chave seletora, quando formos mudar sua posição, o instrumento deve estar desconectado da medição e a chave seletora deve ser girada com calma, ponto a ponto, para não danificar seus contatos. O alicate amperímetro, por usar o princípio de 1TC, não podemos colocar na pinça de medição 2 ou mais cabos com sentido de corrente diferente, ou 2 fases, por exemplo. Se tivermos 2 cabos da mesma fase, pode ser feito. Quando se coloca 2 ou 3 fases na pinça, não faremos medição de corrente, e sim uma verificação de balanceamento de corrente entre as fases. Alicate amperímetro, acessórios. Alguns alicates amperímetro vêm com a possibilidade de iluminar o display para medições em locais com baixa luminosidade. Como usar alicate amperímetro para medições de corrente. Em motores elétricos trifásicos, se abraçarmos as 3 fases com alicate amperímetro, não faremos a medição de corrente, e sim verificação de balanceamento. Se houver uma indicação de corrente importante, devemos medir fase a fase para determinar qual está causando o desequilíbrio. Caneta detetora, relembrando que ela só indica que tem tensão. Observação importante: para fim de validação de tensão zero, na liberação para iniciar a atividade, sugerimos usar multímetro ou alicate de amperímetro na escala de tensão. Para a caneta detetora, alicate amperímetro, multímetro, ou seja, para todos os equipamentos de medição, leia sempre o manual de instrução e ficha de segurança que acompanha o instrumento.